há mais ou menos uns 3 anos atrás, uns 3 anos, eu fui numa conferência em Uberlândia e antes de começar a conferência, teve um momento lá que eles reuniram os pastores que estavam presentes na conferência e foi se sugerido que se levantasse um clamor pelos pastores. Eu estava nesse dia e nós descemos, nos reunimos numa sala embaixo, na igreja de lá. E aí nós fizemos um círculo e começou-se então a se levantar um clamor de oração. Os pastores começaram a orar uns pelos outros. E no meio da oração, quando a gente estava bem assim, com a presença de Deus estava bem intensa, um dos pastores que estava lá, ele é um pastor em Olímpia, no estado de São Paulo, ele pediu para parar, no meio da oração ele falou, gente, para. E todo mundo assustou, e ele falou assim, eu tenho uma palavra para esse rapaz, eu estava na frente dele. Ele falou assim, eu tenho uma palavra para ele. Aí ele veio assim perto de mim, ele falou assim, olha, eu nunca te vi, eu estou te conhecendo aqui agora. Ele falou, mas o que eu vou dizer aqui agora você vai confirmar no teu espírito e você sabe que é verdade. E ele disse assim, você sempre ouviu que os céus da sua cidade são de bronze. Aí nessa hora eu falei, Deus está falando. Porque sempre eu ouvi de muitos pastores que passaram por aqui, que os céus de Tuiutaba são fechados. Ele disse, olha, você ouviu sempre que os céus da sua cidade são fechados, como um céu de bronze. Ele falou, mas o Senhor me conduziu aqui agora para parar e para dizer para você que a tua geração vai abrir os céus sobre a sua cidade. Eu cheguei aqui na igreja e compartilhei isso com o conselho da igreja. Falei, irmão, vocês têm noção do que é que nós recebemos como palavra? E todo mundo ficou feliz pelo céu se abrir. Eu falei, mas a gente deveria ficar temeroso pela responsabilidade que nos foi dada. Porque ele disse, a tua geração vai abrir os céus. Então os céus abertos depende da nossa intensidade de querer os céus abertos. A intensidade com que nós buscamos o reino de Deus faz com que os céus se abram sobre nós. Então, se Deus já disse que a nossa geração vai abrir o céu sobre essa cidade, então junto com isso Ele entregou uma responsabilidade de sermos intensos, responsáveis e maduros na presença de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso, sobre o que é céus abertos, sobre o que é viver debaixo de um céu aberto. Porque, irmão, uma das necessidades mais latentes dos dias de hoje é a necessidade de visão. E quando a gente fala de visão, as pessoas ficam pensando assim, é visão de anjo, é visão, né, de que alguma coisa vai acontecer. Não, irmão, existe a visão profética, né, a visão de profecia, existe, tem gente que tem visão aberta, vê anjo, amém. Mas a visão que nós precisamos agora é uma visão de destino. É uma visão de propósito, é uma visão que dá direção. Por isso que Jesus fez tanto milagre com cego. Vocês já observaram isso na Bíblia? Jesus curava muito cego, fisicamente. Porque o que Jesus estava fazendo era um apontamento para a cegueira espiritual que estaria sobre nós e que nós deveríamos ser curados também. Jesus não estava ensinando a gente a ficar curando só cego, porque se fosse isso a igreja tinha que ser aberta dentro de um hospital de olhos. A gente abriu a igreja lá, não precisava nem fazer cirurgia, a gente orava e curava. A gente precisa ir mais fundo. Jesus estava nos ensinando acerca de uma cegueira espiritual que sempre esteve sobre nós e que Ele estava dizendo, vocês precisam voltar a ver. Então, quando Jesus curava um cego, como Ele curou um cego lá em João, capítulo 9, Ele curou o cego abriu os olhos, Ele cuspiu lá no chão, passou barro no olho do cego, pediu para ele se lavar no tanque, ele voltou vendo. Quando ele voltou vendo, querida, a vida dele foi mudada. Não só porque ele começou a ver, porque agora ele começou a entrar no propósito. Aquele cego, quando ele foi curado, ele começou a ter um monte de problema. Quando ele foi curado, a primeira coisa que se levantou contra ele foi os amigos. Aqueles que andavam junto com ele, quando ele disse, eu estou vendo, eles falaram, então você mentia para nós.
Então você dizia que era cego de nascença, era mentira. Você fazia isso para tomar o dinheiro do povo. E ele falou, não, eu era cego. Eu era cego, só que agora eu estou vendo. E eles falaram, mentira. Porque muitas vezes quem anda perto de você, quando você começa a ver, ele começa a te deixar de lado, porque ele não quer que você veja, ele quer que você continue com a canequinha na mão pedindo esmola. Foi o primeiro grupo que ele teve problema. E aí esse grupo então pegou ele e levou ele para o segundo problema. Levou ele para o problema religioso. Falou, então tá bom, então nós vamos te levar lá nos sacerdotes, lá nos fariseus. Chegou lá, falou para os fariseus, falou assim, ó, esse cara aqui disse que era cego, só que agora ele disse que está vendo. Aí os fariseus falaram assim, mas você não era cego de nascença? Ele falou, eu era. Aí o que eles falaram? A mesma coisa. Ah, então você estava mentindo, você não era cego nada. Ele falou, eu era cego, gente. Aí passou um homem lá, esse homem cuspiu no chão, passou um barro em mim lá. E eu comecei a ver. E aí sabe o que eles falaram para ele? Falou assim, então mais blasfêmia ainda, porque hoje é sábado, não pode curar no sábado. Porque a religião é assim, irmão. Se acontece algo fora da caixinha religiosa, eles dizem que é blasfêmia. Ah, não pode um tatuado virar um pregador nas nações. Não pode, não pode. Não pode, não, é blasfêmia. Não pode para você. Não pode para você. Para Jesus pode. Para Jesus pode. Igual Mefibosete. Mefibosete, que era filho do amigo do Davi, lá do Jonathan. E aí quando o Davi foi lá resgatar Mefibosete, o recado que chegou para Davi foi o seguinte, ó, tem um lá, o filho de Jonathan, só que ele é aleijado, ou seja, ele estava dizendo assim, ele não serve para nada. E Davi falou assim, vai lá e traz ele para mim. O que Deus estava querendo dizer através de Davi? Tem muita gente lá fora que não serve para vocês religiosos, mas serve para nós. Que Deus enche essa casa aqui de Mefibosete, irmão. Que Deus enche essa casa aqui de gente que estava cega e voltou a ver. E para acabar de completar a difícil visão do cego, o cego então foi levado para a família. Mandaram chamar a família do cego. Então o coitado lá estava cego, não tinha problema com ninguém. Aí começou a enxergar, começou a ter problema com os amigos, aí estava com problema com a religião, aí mandaram chamar a família dele. Aí chegou a família, eles falaram assim, esse rapaz aqui é filho de vocês? Eles falaram assim, pois é, ele era cego, e agora ele diz que está vendo. Aí eles falaram assim, nós não temos nada com isso, ele já é maior de idade, tem a igreja dele, nós não queremos complicação com ninguém, resolve com ele aí. Ou seja, enquanto ele estava cego, estava tudo certo. A partir do momento que ele começou a enxergar, ele começou a ter problema com os amigos, teve problema com a família e teve problema com a religião. Por isso eu digo uma coisa, igreja, se prepare, porque Deus vai lavar os olhos da igreja. E quando você começar a enxergar, você vai dizer para as pessoas, olha, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu te digo, eu era cego e agora eu vejo. A igreja precisa de visão. Visão para quê? Para ver os céus abertos. Porque só vê céus abertos quem vê, não quem está cego. Que Deus possa te pegar aqui essa noite e abrir a sua visão em nome de Jesus. Amém, irmão? Você tem algum problema se Jesus tiver que passar um barro no seu olho aqui essa noite? Tem algum problema? Porque Jesus quebra o protocolo até nisso, irmão. Até nisso ele quebra o protocolo. Ele vai usar uma maneira para te curar que você nunca imaginou na vida. Você ia achar que era com oração e é com outra coisa. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui. No decorrer da reunião nós vamos descobrir o que Deus está querendo fazer aqui. Visão, querido, que nos leva a ter experiências sobrenaturais, que remete à certeza de que nossos caminhos, antes de ser nossos, são dele. Viver debaixo de céus abertos é entender que os meus caminhos não são os caminhos do meu Senhor. Que os meus caminhos, antes de serem os meus caminhos, são os caminhos dele. E isso é bom, porque a Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Os seus caminhos me levam à plenitude do que ele é. Então viver nos caminhos de Deus é viver na certeza de que eu estou na porta certa. Porque não há mais tempo, igreja, para entrar na porta errada. Por isso é que eu vejo que Deus está fechando muitas portas ao nosso redor. Eu falei isso aqui domingo, isso ficou muito forte em mim a semana toda.
Deus está fechando muitas portas ao nosso redor. Por quê? Porque Ele não quer que você entre na porta errada, porque não dá mais tempo. Então a gente tem que parar de mimimi, a gente tem que parar, e a gente tem que começar a entender que Deus ama, corrige, exorta, mas põe no caminho de uma só porta, Jesus a porta, o caminho, a verdade e a vida, uma só, e Ele vai fechar todas as outras. E não adianta chorar, não adianta chorar, resmungar e dizer, eu merecia, porque era para mim, porque eu queria esse caminho. Não tem a ver com o que a gente quer, tem a ver com o que Ele é. Deus está preparando um povo para direcionar para um só lugar. Eu vou te falar um negócio, as configurações, os formatos que tem, isso não vão impedir da gente chegar no mesmo lugar. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, irmão. Se encontra no caminho. Só não encontra no caminho mais quem não está indo mais para o mesmo lugar. A igreja, ela precisa produzir um impacto maior. Nós somos bons de produzir impacto, eu já falei isso aqui, eu ouvi isso numa ministração também, que a igreja é boa de causar impacto. A conferência, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque as conferências que acontecem no Brasil hoje, em qualquer lugar do mundo, ela causa um impacto. Porque a gente se reúne aqui, e irmão, Deus vem. E Deus vem não é porque a gente é bom, não. Deus vem porque Ele é bom. Deus não vem porque você merece, Deus vem porque você precisa. Então a gente se reúne aqui numa conferência, e pela misericórdia de Deus Ele vem, e Ele ministra, e Ele batiza, e Ele cura, e Ele revela, e Ele entrega a direção, e isso causa um impacto em nós. Nós saímos impactados, mas o problema é o seguinte: o que nós vamos fazer com esse impacto agora? Nós vamos entrar para dentro de casa e esperar a próxima conferência? Ou nós vamos arregaçar as mangas e sair lá fora como quem agora está vendo? A igreja precisa produzir um impacto que nos impulsiona agora a fazer aquilo que nós devemos fazer, e não um impacto que só nos deixa extasiado. Deixa eu dizer uma coisa para você, está chegando um tempo agora na nação brasileira, a partir desse tempo agora, de que a igreja não vai viver só mais de emoção, a igreja vai viver de direção do céu. Porque às vezes a gente está vivendo só do impacto, mas esse impacto ele precisa produzir mudança na humanidade, na história da humanidade. Gente, aqui quem já ouviu falar de avivamento? Todo mundo aqui, né? Quem gostaria de viver um grande avivamento? Quem gostaria? De verdade mesmo, irmão? Então esteja preparado, porque Deus vai te usar, não é para causar emoção, Deus vai te usar para mudar a história da humanidade. Ai, pastor, como assim? Eu vou sair pregando nas cruzadas? Se você for alguém separado para isso, sim. Mas se você for um médico, Deus vai te botar como um médico avivalista em lugares aonde você vai levar a palavra de Deus através da medicina. Se você é um advogado, Deus vai te botar em lugares aonde você vai ter o privilégio de falar de Jesus para pessoas que estão lá nesse lugar. É um avivamento que muda a história. Você sabe um avivamento no Brasil? A primeira coisa que nós vamos descobrir que está tendo um avivamento no Brasil é quando o ensino fundamental no Brasil começar a mudar, porque os professores foram batizados pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Esse vai ser o primeiro sinal. Professores que vão para a sala de aula e antes de começar a aula vão orar e vão dizer: Senhor, eu entrego essas crianças para o teu governo, me usa, Jesus, para que o Senhor seja conhecido na vida deles. Deus vai pegar pessoas em posições estratégicas nos próximos anos. Escreve isso aí. Jesus vai pegar pessoas estratégicas nos próximos anos. Nós vamos nos deparar com juízes cheios do Espírito Santo. Eu declaro que o Supremo Tribunal Federal dessa nação vai ser pego pelo Espírito Santo de Deus.
vai ser pego. Nós vamos ser governados por Deus através de homens e mulheres estratégicos. Já não basta apenas, irmãos, a gente ser um bom cristão. Eu sei que é difícil ser até isso, porque a gente está se orgulhando de ser cristão, assim, de ser bom. Você já viu? A gente fala assim, não, mas eu já estou assim, eu estou bem. Eu já não peco mais tanto, né? Eu vou na igreja, eu tenho a Bíblia, olha, eu leio todo dia um salmo, né? Eu sou um crente muito bom. A gente está ficando com orgulho de ser bom. Não basta ser bom, irmão. Basta só ser bom. Agora chegou o tempo de ser bom e fazer a diferença. Porque o evangelho já não é mais só para nós. O evangelho não é só mais para o indivíduo. O evangelho agora é para o coletivo. Se você é bom, é porque o Deus que habita em você é bom. E se esse Deus que habita em você tornou você uma pessoa boa agora, então agora transborde a bondade de Deus sobre as pessoas. Seja transbordante, irmão. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz isso, imagina essa caneca aqui. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, você pensa nessa frase a partir de uma caneca vazia ou de uma caneca cheia? De uma caneca? Vazia? Pois é, os caras do cheio estavam certos. É porque eu assustei com a resposta deles aqui, porque eu acho que eles estavam aqui de manhã. Amém. Mas a gente tem que pensar, na maioria das vezes, a gente pensa enchei-vos a partir de uma caneca vazia. Por quê? Porque a gente pensa em ser cheio. E a gente acha que a palavra enchei-vos é agora um derramar do Espírito Santo para mim. Enchei-vos do Espírito Santo. Ô Senhor, eu estou tão vazio, então me enche, Pai. Não, quando a Bíblia diz enchei-vos, já está num estágio para frente desse. A Bíblia diz enchei-vos porque não é enche você, é enche uns aos outros. Ou seja, então, o enchei-vos do Espírito Santo não parte a partir de alguém vazio que precisa de Deus para si. Parte a partir de alguém que já está tão cheio de Deus que agora pode encher todos aqueles que estão ao seu redor. Enchei-vos do Espírito Santo, uns aos outros. Uns aos outros. Não adianta só ser bom, tem que ser alguém que faz a diferença. Chegou a hora, querido, o mundo não quer mais ouvir conceito, história, princípio. O mundo precisa ouvir o reino. É muito legal eu ficar aqui falando para vocês, olha, a história diz que no grego, no hebraico, no aramaico, no mosaico, não sei o que lá, é lindo ter conhecimento, mas o mundo já conhece. O mundo já sabe, irmão, nós vivemos numa geração tecnológica. Os meninos hoje com 7 anos, se brincar, já sabem mais coisa que a gente que está com 40, com certeza. Eles são muito rápidos na informação, e a gente está querendo contar para eles a história da carochinha, achando que vai colar. Irmão, isso aqui eles já sabem, história eles já sabem, conceitos eles já sabem, princípios eles já sabem. Sabe o que eles não sabem? Do reino de Deus. Por que eles não sabem do reino de Deus? Porque os portadores do reino de Deus insistem em contar história, falar de conceito e falar de princípio, mas nós deveríamos falar daquilo que nós somos cheios, porque Jesus disse para nós, eu coloquei o meu reino dentro de vocês. Dentro de vocês. Então o mundo precisa ouvir do reino. O reino que tem um rei, irmão. Entenda isso. O governo de Deus é eterno. Não fica preocupado com quem vai ser o próximo presidente, não, irmão. Quem fica preocupado com quem vai ser o próximo presidente do Brasil é gente que ainda não entendeu que já existe um rei, irmão. Já existe um rei. E o reinado dele é eterno. E ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor entronizado, Ele é a majestade santa, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos falar do reino. E eu vou te falar uma coisa, irmão, presta bastante atenção nisso aqui. Para ver céus abertos, nós precisamos de gente determinada. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele assim, gente
determinada. Deixa eu te falar uma coisa, querido, quem é indeciso não chega a lugar nenhum. Aleluia, irmão. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Amém? Gente indecisa não chega em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque não decidir já é uma decisão. Não decidir já é uma decisão. Quando eu não decido sobre a vida dos meus filhos, eu tomei a decisão de ser imparcial. Quando eu não decido sobre o meu fervor com Jesus, eu já tomei uma decisão. Quando eu não decido sobre o meu casamento, eu já tomei uma decisão. Então não vem com essa de que está em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está do lado de lá. Não decidir já é uma decisão. Por isso é que essa conferência vai chamar convictos, porque é gente que tem convicção e que decide, e que já decidiu pelo Cristo, já decidiu pela cruz, já decidiu pela entrega. E sabe por quê? Que nada mais vai nos parar, porque a única coisa que nós temos, que o mundo deseja, nós já entregamos para Jesus, que é a nossa vida. Ninguém mais tira a nossa vida, porque a gente já entregou ela para Jesus. Sabe por que o diabo não pode tirar nada de você? Ele só tira de você aquilo que você não entregou para Jesus ainda. Porque aquilo que você já entregou para Jesus, já não é mais seu, é de Jesus. E Jesus já venceu o diabo na cruz. Você quer o Isaac para você? Faz que nem Abraão. Tira ele do coração e entrega nas mãos de Jesus. Porque Jesus vai te devolver ele e dizer, agora pode ficar na sua mão. Tudo que nós já entregamos para Jesus, Ele devolve para nós debaixo da proteção do seu sangue. Por isso que o diabo não pode tirar nada. E gente indecisa não sabe onde vai. Querido, pessoas que querem os céus abertos, são pessoas que eles não se acomodam em ver o ciclo natural das coisas. Você já viu que a gente está acostumando com tudo? Sim ou não? Irmão, a gente está acostumando com tudo. O Covid, quando começou no Brasil há 1 ano e meio atrás, quando morreu a primeira pessoa no Brasil, eu não sei vocês, mas eu fiquei em pânico. Morreu o primeiro brasileiro de Covid, eu falei, pronto. Todo mundo queria saber quem era, o sexo, a idade, se tinha comorbidade, porque nós é tão medroso, que a gente ficou assim, tentando se agarrar nas informações, para dizer assim, não, morreu ela, mas eu não vou morrer. Ela morreu porque ela tinha diabetes, eu não tenho. Ela morreu porque já é mais velha, eu não sou. A gente ficou se agarrando nisso, ficou ou não ficou? E aí cada um que morria a gente ficava preocupado. E o dia que morreu o primeiro aqui em Tiltaba? Morreu o primeiro de Covid aqui em Tiltaba. Eu lembro direitinho, que o dia que eu recebi a notícia. Aí todo mundo, morreu o primeiro. Aí todo mundo, quem que é? Ah, era caminhoneiro. Ah não, então morreu porque era caminhoneiro. Com coisa que caminhoneiro vai morrer porque, né? Não, morreu porque fica viajando. E o cara que falou que o cara era caminhoneiro e morreu porque ficava viajando é o cara que não saía do Berlândia, não saía do Caldas Novas, né? Não, morreu por causa disso. Aí todo mundo ficava ali prestando atenção. Morreu. Aí, irmão, começa. Morre um, aí semana que vem morreu 2. Depois no Brasil morreu 50 mil. Depois morreu 100 mil. E nós já chegamos à marca de quase 600 mil mortos no Brasil. E agora quando fala para você, todo dia aquele noticiário do Satanás lá, que fala assim, e morreu hoje no Brasil 980 pessoas. A gente olha e fala assim, tá baixando a curva. Tá baixando a curva. Está baixando a curva do que, irmão? Morreu quase 1000 pessoas no dia. Aí está baixando a curva, sabe por quê? Porque a gente está acostumando com o curso natural, sendo que a gente deveria estar chorando por almas que estão indo embora sem conhecer Jesus, botar o joelho no chão e falar, Deus nos dá estratégia, porque nós estamos entendendo que o tempo é curto. O tempo é curto, a vida é um sopro. Então gente que quer ver os céus abertos não se acomodam com situações contrárias, mas intercedem no céu para que Deus traga a revelação dos dias atuais. Eu acho que nós estamos perdendo a maior oportunidade de toda a história de ser uma igreja que entendeu o reino durante a pandemia. Porque se a gente não entendeu ainda que a vida é breve, que nós não somos dono de nada, e que Deus é soberano nas suas decisões, nós nunca mais vamos aprender. Esse dia para trás eu encontrei um irmão, falou, rapaz, graças a Deus, né, Tiltaba agora vacinou quase todo mundo, eu vi os casos estão diminuindo, estou doido para ir no show do Gustavo Lima.
Falei, benção, irmão, amém, né? Ele falou, rapaz, porque eu vou te falar, estou cansado, viu? Quero viver a vida. Eu falei, será que essa praga não entendeu que ele não é dono da vida dele? Até agora ele não entendeu, Jesus. Oh, meu Deus, vontade de fazer aquela oração do Paulo, né, Bolacha? Jesus, esse aqui eu te entrego para o Senhor entregar para Satanás, para bater nele, para ver se salva, pelo menos a alma, né? Gente do céu, como é que pode? Eu não estou nada contra o show, nada contra o artista, nada contra nada disso. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu estou falando a questão do eu quero viver a vida. Você sabia que existe uma projeção agora para o pós-pandemia no mundo, de que o mundo vai viver uma depravação da moral social por conta do confinamento? Vou te explicar melhor. É um efeito panela de pressão. Nós ficamos confinados, tem gente que está numa panela de pressão, que quando liberar, irmão, tem gente que eu vou te contar um negócio, cara, quando liberar, ele vai sair beijando essas bocas fedidas, tudo que tiver na frente, assim, ó, tudinho, ele vai sair pegando todo mundo. Por quê? Porque ele não entendeu que o processo era de tratamento, de entender que a vida é breve. Não, ele achou que ele estava preso e que ali agora acabou, soltou. Outra coisa que falaram, esse aqui eu já estou ministrando na vida da pastora lá em casa. Eu estou falando, estou orando todo dia, fala, Jesus, essa praga não vai pegar lá em casa, não vai pegar lá em casa, não vai pegar lá em casa, que é a praga do consumismo pós-pandemia. Que as mulheres vai sair tudo doida querendo comprar tudo que tem na frente, porque fala assim, ai meu Deus, vai que eu morro, né? Vai que você morre, graças a Deus, vai para a glória. Precisa ir com roupa nova, a roupa vai ficar tudo aqui, né? Mas vai acontecer, irmão. Vai acontecer. E a gente está perdendo a oportunidade de entender a principal mensagem, de não se acomodar com os ciclos naturais das coisas. Céus abertos, querido, onde há o Espírito Santo, há a presença de Deus e há poder. A nossa busca é por isso. E eu vou falar para vocês então agora sobre um homem que viu os céus abertos. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 19. Oh Jesus, tem gente que fala, meu Deus, domingo à noite, culto da família, eu venho aqui, esse pastor vai pregar de Apocalipse. Fala, não é possível trem desse. É possível, irmão, é possível. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Olha aí o que o apóstolo João escreveu. Quem aqui sabe que foi João que escreveu Apocalipse? O apóstolo João que escreveu Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Olha o que ele diz. E vi o céu aberto. Repete comigo. E vi o céu aberto. Aí ele continua. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir o Senhor? João viu o céu aberto. Recebeu, querido, a revelação inteira do livro de Apocalipse.
porque ele viu o céu aberto, ele recebeu todas as revelações e experiências sobrenaturais daquilo que viria. Quando João foi visitado por Jesus na ilha de Patmos, Jesus apareceu para João. Ele disse: João, sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que virão. Sabe o que é um dos grandes problemas da igreja? É que a gente quer trazer Deus para a nossa vida, e Deus está querendo te levar para a vida dele. Sabe por que a gente não sabe o que vai acontecer pela revelação do Espírito? Porque a gente quer que Deus venha resolver minha dor de cabeça, porque a gente quer que Deus venha resolver o meu problema de relacionamento, porque a gente quer que Deus venha aqui satisfazer os meus desejos. Mas Ele está olhando lá do céu e Ele fala assim: olha, querido, para o céu ficar aberto, vem você para cá, porque você precisa ver as coisas do ângulo que eu vejo e não do ângulo que você vê. A igreja precisa começar a ver as coisas do jeito que Deus vê, e não do jeito que a gente vê. Sobe para cá, e eu te mostrarei. E aí às vezes a gente pode entrar até em crise e perguntar: por que João viu, e até hoje, na nossa geração, não há mais nenhum registro de alguém que tenha visto o céu aberto como João viu? Por que João e não eu? Qual que é a diferença desse homem? Por que que ele viu os céus abertos e eu não vi? Por que que eu não consigo ver os céus abertos? É duas crises que eu tenho. Quando eu leio isso aqui, a história de homens que viram os céus abertos, e a outra é do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: e eu fui levado no terceiro céu. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo é igual o povo que está tomando vacina agora, nessa hora, né? O povo chega e fala assim, você pergunta: tomou vacina? Ele fala assim: tomei. Que vacina que você tomou? Aí, se for Coronavac, ele fala assim: Coronavac. Aí você fala: o quê? Ele fala: Coronavac. Ué, tomou vacina? É, eu tomei. Né? Aí, se melhora um pouquinho, qual que você tomou? Eu tomei AstraZeneca. Vou tomar de novo agora, daqui 3 meses, AstraZeneca. Olha que nome, põe no seu filho, AstraZeneca. Né? Aí vem o outro que fala: não, eu tomei Pfizer, né? Pfizer, americana, posso viajar para a Europa, tomei Pfizer, né? Aí vem o outro lá e fala assim: eu tomei Janssen, dose única. Fala: essa é ricão mesmo, hein? Tomou Janssen, credo. Aí o apóstolo Paulo, eu penso que ele era mais ou menos essa pegada, ele falando para a turma lá assim, fala assim: e eu fui levado no terceiro céu. Eu fico olhando, eu falo: Jesus, eu não fui nem no primeiro ainda. O homem já foi no terceiro, nós não foi nem no primeiro. Aí a gente ri dessas coisas, mas a gente devia entristecer. Porque, gente, qual que é a diferença? Qual é a diferença entre João? Qual a diferença entre Estevão? Qual é a diferença entre o apóstolo Paulo de nós? Humanamente era nenhuma. Nenhuma. Todos nascidos de mulher, todos nascidos na terra, do mesmo jeito que eu e você, mas que tiveram a revelação de um céu aberto. Era um sinalizador de Deus para dizer: se eles viram, vocês também podem ver. Mas eles tinham um caminho que foi trilhado. João trilhou um caminho para que Deus revelasse os céus abertos para João. João percorreu um caminho. João tinha uma história com Deus. Você está construindo uma história com Deus, irmão? Sim ou não? Você está construindo uma história? Se você hoje tiver que parar e contar para as próximas gerações as suas experiências com Deus, você tem experiências para contar? Você já foi transformado? Você já foi tocado? Você já sofreu as aflições de quem vive no Evangelho? Porque se a resposta ainda é não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. João tinha uma história com Deus. Não começou do dia para a noite. Ele construiu um relacionamento de amizade íntima com Jesus, de maneira que Jesus confiava em João. Tem uma experiência de 2 discípulos, de João Batista, agora não de João o discípulo, mas de João Batista,
que tiveram uma experiência também de construção, de intimidade com Jesus. Está lá em João capítulo 1, verso 39, coloca para mim, João 1, 39. Esses dois discípulos aqui, um deles era André. E lhes disse, isso aqui foi Jesus que falou para eles. Os dois discípulos de João encontraram com Jesus e perguntaram para Jesus, aonde o Senhor mora? E aí Jesus disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a 10ª hora. Presta atenção no início disso aqui. E ele lhes disse, vinde e vede. Não é só vinde, é também ver. Não é só vir para a igreja, é ver Jesus. Não é só vir para o evangelho, para ser um evangélico, é vir e ver o Cristo. Venha e veja. Venha e veja. E aí eles foram, e a Bíblia diz que eles ficaram com ele aquele dia, e eles viram, eles foram e viram. Então não adianta só ir, precisa ver. Deus disse para Jeremias, o profeta, ele disse, Jeremias, Deus estava preparando Jeremias, irmão, entenda, Deus está preparando homens e mulheres nessa casa. Eu sei a responsabilidade que é a gente pegar um microfone aqui e ministrar para esse povo que Deus está juntando aqui. Eu sei, Deus já revelou para nós no Espírito, Lúcio, eu estou preparando homens e mulheres aqui que vão tocar povos. Então entenda isso. Deus estava preparando Jeremias e ele falou, Jeremias, desce à casa do oleiro, e ali eu falarei com você. E a Bíblia continua dizendo, então Jeremias desceu à casa do oleiro e viu. Então antes de Deus falar, a gente precisa ver, porque a gente está querendo ouvir Deus sem ver Deus. Não tem como eu ouvir o Senhor sem eu vê-lo na sua glória, no seu trono, na sua representação, naquilo que Ele é. Primeiro Jeremias viu, depois Deus falou, e quando ele viu, ele disse, e eu vi que o vaso estava na mão do oleiro, e que o vaso se quebrava na mão do oleiro quando ele trabalhava no vaso. Então o que ele viu? Ele viu que essa história não começava nele, essa história já começou lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus disser para você, desça à casa do oleiro, e você vê que o vaso está na mão do oleiro, entenda que você já está sendo trabalhado na mão de Deus muito antes de você descer lá. Ele já está trabalhando no vaso. Então veja, porque se você vê que você já estava na mão do oleiro, e que quando o vaso quebra, ele reconstitui, então agora você pode ouvir o que ele vai dizer, porque agora você sabe que pode confiar naquele que é capaz de te reconstruir. Vê, Isaías, a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, e no ano em que morreu o rei Uzias, então eu vi o Senhor. Quem era o rei Uzias? Era um rei que no início era um rei muito bom, irmão. Ele era um rei que fez a nação prosperar. Foi no governo do rei Uzias que surgiram as primeiras máquinas agrícolas. Foi no governo do rei Uzias que surgiu uma arma de guerra importante, chamada catapulta. Quem já viu falar dessa arma que atira pedra assim? Foi no governo do rei Uzias, e ele criou isso. Só que aí a Bíblia diz que ele se ensoberbeceu, porque ele entrou no templo do Senhor, e ele quis oferecer incenso do jeito dele. E a Bíblia diz que então Deus o matou. Morreu leproso fora do palácio. E Isaías vem no capítulo 6 e diz, então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, no ano em que morreu o orgulho, eu vi o Senhor. E Deus está matando o orgulho dessa geração assim, ó, pá. E vai continuar matando. Não tem lugar no reino de Deus para gente orgulhosa. Não tem. Não tem espaço. Deus não quer tratar o seu ego, Deus quer matar o seu ego. Eu estou com o ego ferido. Vem para Jesus. Ele vai me curar? Não, ele vai matar esse ego seu aí, vai acabar com ele. O reino não tem espaço para isso.
precisa vir e precisa ver. Venha e veja. Agora veja o quê? Veja a nossa igreja. Vamos lá no culto domingo? Vamos, para quê? Para você ver a igreja aqui, igreja bonita. Igreja bonita, muito bonita lá. Parece, escutei esse de patrão. Escutei a irmã falar assim, eu trouxe meu filho aqui, ele amou. Falei, que benção, ele gostou da palavra. Ele falou, não, ele gostou das luzes, parecia boate. Falei, Jesus, não faz comigo não. Tanta coisa para esse menino ver. Mas tudo bem, entendi. Falei, Jesus, é a isca. Depois o senhor pega ele. Mas é isso, é vem e veja. Veja o quê? Veja a igreja? Veja o louvor? Veja, não é. Venha e veja Jesus. As estruturas, elas são necessárias, mas elas não são essenciais. Estruturas são necessárias, tudo que a gente faz aqui é necessário, irmão. A comunicação precisa ser eficiente, mas a estrutura não é essencial, o essencial é Jesus. Quando Jesus estava lá numa casa, lá em Cafarnaum, Jesus estava lá ministrando, e a Bíblia diz que estava cheio de gente em volta da casa. Eu imagino a multidão, irmão. Porque se nós aqui, a gente consegue reunir uma igreja e encher as cadeiras da igreja, eu imagino Jesus falando. Um bando de Zé Ruela igual nós aqui, imagina Jesus pregando. Então tinha uma multidão lá em volta da casa. E aí tinha um paralítico. E 4 amigos pegou o paralítico para levar para Jesus. Chegando lá, Jesus estava dentro da casa, ou seja, Jesus estava dentro da estrutura. E aí o paralítico precisava chegar até Jesus, mas aí tinha multidão que não deixava. Os amigos fizeram o quê? Tiraram o teto e desceram o paralítico pelo teto para chegar em Jesus. Então entenda uma coisa, tem momentos na nossa caminhada com Jesus que é preciso retirar uma parte da estrutura para que as pessoas cheguem até Jesus. Qual que foi a parte que eles tiraram? Cobertura. Essa palavra tem que sumir do meio de quem é cristão. O fulano é minha cobertura, sai fora. Nós não fomos chamados para ser cobertura de ninguém, porque cobertura limita o voo. Nós somos chamados para ser fundamento, porque na hora que o paralítico precisou conhecer Jesus, arrancou foi a cobertura para chegar no fundamento. Arranca e chega no fundamento. Eu não sou cobertura de ninguém, mas eu me coloco como fundamento para o crescimento da igreja. Agora, o formato das paredes, não sou eu que digo. A posição das portas, também não sou eu. Então não entre em crise com isso, porque quem diz quem fica em qual lugar é o Senhor. A construção é dele, é dele. Então não é venha e veja a estrutura. Querido, não venha atrás de bênção. O que esse pastor está falando? Não venha atrás de bênção, não se preocupe com o que ele pode fazer, mas venha conhecer quem ele é. Irmão, quem anda com Jesus, anda do lado do milagre. Quem anda com Jesus, anda com o autor do milagre, com o autor da vida. Quem tem intimidade com Deus, não só vive milagre, como presencia milagre. Quem anda com Jesus, vê Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. E às vezes, você está precisando de um milagre lá na sua casa. Às vezes a sua filha, como a filha de Jairo, está lá, morrendo. Às vezes você precisa de um milagre. E você vai até Jesus e Jesus fala, eu vou com você. E você pega Jesus pela mão, fala, vamos Jesus então. Eu preciso caminhar, você começa a andar com Ele. No meio do caminho vem alguém e para ele, toca nas vestes, e aí Jesus para, e Jesus cura, e aí você fica às vezes angustiado, porque você fala assim, Jesus, o meu milagre, Jesus, a minha vida, Jesus, esse casal chegou aqui na igreja, tem 1 semana, Jesus, olha lá, a vida dele já deu certo, pai, olha lá, já deu tudo certo, já está casando, olha lá, pai, resgatou o casamento, olha lá, pai, essa pessoa chegou aqui tem 1 mês, já arrumou um emprego, eu estou com o Senhor aqui tem 1 ano, pai, por que o Senhor fez? A gente murmura, mas sabe o que Jesus estava ensinando para Jairo quando ele fez isso? Quando ele estava indo para a casa de Jairo e a mulher tocou nas suas vestes e ele parou, ele estava ensinando para Jairo, só recebe milagre quem aprende a celebrar o milagre do outro.
Quem aprende a celebrar o milagre do outro está pronto para receber o milagre. Se Jesus parou para curar alguém, querido, eu vou dizer uma coisa para você: celebra, porque Ele ainda continua indo na direção da tua casa. E o tempo é dele. É dele. Caminha com Ele. João foi atraído pelo que Jesus era. Entendeu quem Ele realmente era. Se você não entender isso, nada vai acontecer, irmão. Se você não entender quem Jesus é, você nunca vai ver os céus abertos. Você vai saber quem Ele é, mas você não vai conhecer quem Ele é. A pastora Jaqueline, a gente conversou essa semana sobre um texto da Bíblia que a gente fala muito. Que Jesus disse: muitos de vocês chegarão diante do meu Pai e dirão: no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu curei. E vocês vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Querido, viver fazendo milagre ou viver num ambiente de milagre não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Ter dinheiro não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Ter uma conta bancária boa não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Quer dizer que você até conhece Ele, talvez você até faz no nome dEle, mas se você não for íntimo dEle, Ele vai dizer: eu não te conheço. Então eu prefiro conhecer Jesus e passar pelas aflições do caminho, do que correr o risco de chegar diante dele e falar: eu fiz tanta coisa no teu nome, e ele disser para mim, essa palavra está difícil, né? Disser para mim, tá, Senhor, e disser para mim: eu não te conheço. Que você conheça Ele e ande com Ele. João foi um homem que veio e que viu. Não basta clamar que você quer ver Jesus como João viu. Isso na teoria é só informação. Isso na teoria a informação é letra, e a letra mata. Não adianta você clamar e falar assim: eu quero conhecer, eu quero ver Jesus como João viu, se isso ficar só na letra. Ah, eu sei porque eu li a Bíblia, eu descobri quem é um Jesus. Não, você descobriu o Jesus histórico, mas e o Jesus que te visita lá no seu quarto, na sua oração? E o Jesus que sopra no seu ouvido: não é por aqui, é por ali, meu filho? E o Jesus que diz para você: não é hora de você fazer isso, é hora de você ficar quieto, não é hora de ir, agora avança, agora fica. E o Jesus que te abraça, e o Jesus que te consola. Você conhece Ele? Irmão, quando meu pai faleceu, meu pai teve um infarto fulminante. Eu saí da casa dele, era 10 horas da noite. 2 horas da manhã, minha irmã me ligou, falou: corre aqui, o pai está morrendo. Eu cheguei lá, o bombeiro estava saindo da casa dele, já tinha chegado rapidinho lá. O bombeiro olhou para mim e falou: seu pai faleceu. Irmão, estava cheio de gente a casa dele, e eu estava sozinho. Porque nessa hora você pode estar rodeado de gente que só tem um que é capaz de botar a mão no seu ombro e falar: fica em paz, porque eu estou aqui. O nome dele é Espírito Santo. Se você não o conhece, você vai ficar perdido. Mas se você o conhece, você não ficará aflito hora nenhuma. Conheça Jesus. Quer ver os céus abertos? Comece a pregar o Evangelho. Comece a repartir o Evangelho. João, ele tinha um fervor evangelístico. Era uma característica dele. Ele teve uma experiência com o Messias. Ele teve uma experiência com Jesus. No capítulo 1 que nós lemos, no verso 41, André também teve essa experiência. E quando ele teve essa experiência, no 39 que nós lemos, a Bíblia diz no 41, que quando ele passou a tarde com Jesus, que ele foi, viu e ouviu e ficou. No verso 41 a Bíblia diz que André já correu para chamar Pedro, seu irmão. E ele foi lá e chamou Pedro e disse: nós achamos o Messias. Irmão, se você veio, se você viu, se você ouviu de Jesus, e agora você crê, você está perto dele, por que você não reparte isso? Por que a gente não chega para as pessoas e diz: corre, corre, porque eu encontrei o Messias, corre, porque eu descobri o meu Senhor, eu tenho que te dizer, Ele existe, Ele é real. Eu sei, porque eu o senti, eu o vi.
Por quê? Por isso que os céus não se abrem, porque a gente precisa repartir daquilo que a gente recebeu. E pregar o evangelho, irmão, não é ficar aqui com o microfone na mão. Isso aqui é uma configuração. Pregar o evangelho é saber que ele é real e que você pode entregá-lo para as pessoas e dizer: eu sei aonde ele está. Eu sei. E às vezes o tempo é curto. E talvez você teve um trauma, e às vezes a gente pensa: meu Deus, e aí, eu não falei nada, e agora não dá mais tempo, quem disse? Ah, mas o fulano morreu de Covid, o fulano já morreu, irmão. Nenhum dos planos de Deus vai se frustrar. A promessa não é para um indivíduo, é para uma geração. Então se você não falou para essa geração, não deu tempo de falar, fale para a próxima. Mas não negligencie isso. Receba o recado do céu e fale. Seja como João, um evangelista, alguém que depois foi preso. Ele compartilhava o tesouro maior. Mas João foi preso. Lá na frente, João foi preso. E o fogo que queimava dentro dele para partilhar o evangelho não apagou. Irmão, como eu tenho orado para que essa chama que Deus está lançando aqui não se apague, para que torne um incêndio grande, de grandes proporções. Porque a chama que acendeu em João não apagou. Porque lá em Atos, coloca para mim Atos capítulo 4, verso 19, o 19 e o 20. Atos capítulo 4, verso 19. Olha só, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha morrido e ressuscitado. Olha só, respondendo porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus próximo. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus já tinha cumprido a missão, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido ressurreto, e eles ainda estavam lá na frente sendo presos, apanhando e dizendo: convém que a gente não ouça a voz, mas que a gente fale para vocês aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos do Senhor. Por que a gente não está assim? A gente deveria estar pregando nas praças, a gente deveria estar fazendo culto na nossa casa, a gente deveria estar reunindo a nossa família na mesa, não para ficar discutindo o vídeo do TikTok. A gente deveria reunir a nossa família na mesa para dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e orar e dizer: Deus, abre o céu sobre nós, abre o céu sobre a minha casa, abre o céu sobre essa cidade, Senhor. Querida, eu não sei você, mas eu tenho um desejo enorme de ver os céus abertos. Eu tenho um desejo enorme de ver os céus abertos. E há uma palavra sobre nós. A nossa geração vai abrir os céus sobre a cidade de Toyotaba. Não pare de falar. E ver os céus abertos. Quem é humilde reconhece quem é Jesus. João, querido, foi um homem que foi tratado no seu orgulho. Por que, pastor, que você está falando isso? Ele teve que aprender sobre humildade. Pastor, aonde está isso? Está lá em Mateus capítulo 20, verso 21. Coloca para mim. Mateus capítulo 20, verso 21. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu. Essa aqui é a mãe de João. Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha só o conflito. João andava com Jesus, João e o seu irmão. Aí o que ele pediu? Ele falou assim: mãe, foi na mamãe: mãe, vai lá, fala com Jesus, porque às vezes a senhora falar,
Jesus vai deixar a gente sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. O que o João estava querendo com isso, irmão? Fala para mim. O que ele queria? Aparecer. O apóstolo João, que viu os céus abertos, em um determinado momento da vida queria aparecer. Fala lá para mim sentar na direita, na esquerda. Pensa nós na foto, mãe. Jesus no centro. E eu assim na direita, né? Meu irmão na esquerda. Eu na direita, meu irmão na esquerda. Todo mundo vai olhar e falar, os meninos de Jesus. Né? A hora que Jesus for para a cruzada mega que ele vai fazer no mundo, vai estar ele lá pregando e eu e o meu irmão sentados na cadeira lá atrás, aparecendo na filmagem. João estava equivocado. Aí sabe qual que foi a resposta de Jesus? Por isso que eu amo Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus era sincero. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse assim: quem quiser ser grande entre nós, esse que nos sirva. E aí ele continua: quem quiser crescer, antes sirva. Irmão João, tudo bem, querido? Ó. Deixa ele. João teve que aprender sobre humildade. Agora entenda uma coisa: tem gente que acha que ser humilde é pensar menos de si. Não é pensar menos de você. Tem gente que liga a questão da humildade com pobreza. Você já viu isso? Tem vezes que o pessoal chega para mim e fala assim: você conhece o fulano? Fala, não, quem que é? Não, ele é humilde, bem humilde. Assim, humilde como? Ah, é pobre. É pobre. É bem pobrezinho. A roupa dele, né, assim, é bem humilde. Quem falou para você que humildade tem a ver com condição financeira? Quem falou para você que humildade tem a ver com você pensar menos de você? Humildade não é para te desmerecer, querido. Entenda uma coisa. Cadê sua mamãe? Aleluia. Você é do Pentecoste, hein? Aleluia. Deixa o menino rodar. Aleluia. Então entenda que humildade não é isso. Irmão, eu já vi, presta atenção nisso aqui, eu já vi gente chegar aqui na igreja de bicicleta, Barra Forte. Quem que lembra da Barra Forte aqui? Nossa, mas tudo velho, hein? Bicho, aí denunciou, hein? Não, mas eu vou entender que vocês viram na internet, né? Barra Forte. O Léo não levantou a mão, mas ele riu até, porque ele até teve uma. O cara chega na Barra Forte, que para na porta ali. Você olha pro cara. O cara entra na igreja, irmão do céu. O nariz dele arrasta no teto aqui assim, ó. Você não pode nem chegar perto dele. Porque se você chegar perto dele, ele é igual Jesus. Ele vai falar assim: não me toca que eu ainda não subi ao Pai. Eu já vi gente fazer isso aqui dentro dessa igreja. Gente que desce aqui de bicicleta e o orgulho lá no tampo. E eu já vi gente aqui que chegou aqui, que parou aqui nessa porta. O carro dele custa mais de $500 mil, que eu sei porque eu vi a marca lá, eu sei. E ele veio para a igreja, cumprimenta todo mundo, senta com todo mundo, ajuda nas obras sociais e mais, ajudou até servir no restaurante. Então humildade não tem a ver com você pensar menos de você. Humildade tem a ver com você pensar menos. Aliás, não, humildade não tem a ver com você pensar menos de você. Tem a ver com você pensar menos em você. Porque você sendo pobre ou sendo rico, você deve pensar mais no outro. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. João teve que ser tratado na sua humildade, porque senão ele não veria os céus abertos, irmão. A minha oração é para que a gente entenda isso. Estevão, quem conhece o Estevão aqui da Bíblia? Quem conhece? Pouca gente conhece a história do Estevão, irmãos. Está lá em Atos capítulo 7. Vai lá ler. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, separaram pessoas para atender as famílias carentes, as viúvas, enquanto eles se dedicavam à palavra. E o Estevão foi um desses. Sabe o que o Estevão fazia na prática? O Estevão entregava a cesta básica. Ele ia entregar a cesta básica aqui, entregava outra ali. E a Bíblia diz que esses homens foram escolhidos porque eles eram cheios do Espírito Santo.
Então, o cara de entregar a cesta básica era cheio do Espírito Santo. Aí, no caminho, ele entregava uma cesta básica aqui, outra ali, ele curava um cego, curava um paralítico, e andando, fazendo o seu serviço, entregando cesta básica. Um dia, Estevão se deparou com os fariseus. E quando Estevão se deparou com os fariseus, Estevão fez o discurso da história da Bíblia. Se você ainda não leu a Bíblia toda, leia Atos capítulo 7. Estevão pegou todo o evangelho, todo, desde Abraão, e deu um tiro de bazuca na cara dos fariseus. E ele disse: desde o meu pai Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que gerou as descendências, e veio citando, e veio falando, e falou de Davi, e chegou em Jesus, e ele falou assim: e esse Jesus que vocês mataram. Quando ele falou isso, os fariseus puseram as mãos nos ouvidos, e começaram a gritar com ele, dizer: para de falar, porque a verdade do evangelho destrói o ouvido da religião. E quando eles viram que ele não ia parar de falar, a Bíblia diz que eles pegaram ele, arrastaram ele para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. E a Bíblia diz que ele, sendo apedrejado, ele olhou para o céu, e viu o céu aberto, e ele viu Jesus em pé, à direita de Deus Pai. Aí você pode falar assim: mas a Bíblia diz que Jesus está sentado. Todas as vezes que um libertador dá a vida para que outra geração seja alcançada, Jesus recebe ele de pé no céu. As vestes de Estevão foram colocadas ensanguentadas nos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que esse mesmo Saulo, indo para Damasco para matar cristãos, viu o céu se abrir sobre ele, uma luz o fez cair por terra. E quando ele acordou, Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem abriu os céus para Paulo nessa hora? Quem abriu os céus, irmãos? Foram as roupas ensanguentadas de alguém que viu o céu aberto. Entenda uma coisa que hoje, irmão, vou ser sincero para vocês, nós já estamos caminhando para encerrar. Nós não temos muitas coisas, nem físicas e nem teológicas, para entregar para vocês, profundas. Nós não temos isso. Mas uma coisa eu sei que nós temos. Nós temos as vestes ensanguentadas de quem está tomando pedrada para abrir os céus para vocês. Nós temos as cicatrizes de quem não vai desistir de abrir o céu sobre essa cidade. Porque eu sei que muitos Saulos vão se tornar Paulos nessa geração. Mas alguém precisa abrir o céu. Alguém precisa abrir o céu primeiro. E que esse alguém seja você. Que você seja como Estevão. E que você cultive a intimidade com o Senhor. Para a gente encerrar e orar, Deus quer mais intimidade com você do que você com Ele. Como assim, pastor? Jeremias capítulo 24, verso 7. Coloca ali para mim, por favor. Jeremias 24, capítulo 7. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração
Repete comigo: de todo o seu coração. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? Pode deixar aceso, irmão. Deixar. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? Ser um povo de todo o coração. Quando você for lá na padaria, que você está correndo, e a atendente que está lá, às vezes está com um problema lá na casa dela. Às vezes ela foi trabalhar naquele dia angustiada. Às vezes está com problema com o filho, problema financeiro, problema de saúde. Sabe o que é o problema da igreja? É que a igreja não vai de todo o coração. Nós vamos de toda a pressa. A gente vai no posto de gasolina de toda a pressa. A gente vai no supermercado de toda a pressa. E Deus está dizendo: vocês precisam vir de todo o coração. Então quando você for numa padaria, lembra, eu estou entrando aqui, mas eu não estou aqui com toda a pressa. Eu estou aqui com todo o coração de Jesus. Eu estou entrando aqui nesse lugar agora, esse garçom que está me atendendo, eu não estou aqui com toda a pressa de comer e ir embora. Eu estou aqui com todo o coração de Jesus para servir Ele. De todo o coração. Você precisa ter intimidade com Deus, porque a intimidade de Deus te dá o coração dEle, o coração do Senhor. E mais um texto só, para a gente encerrar, porque senão eu vou ficando mentiroso. 2 Timóteo, a pastora postou esse texto hoje. Eu não ia trazer ele para a pregação, mas quando eu vi o texto que ela postou no Store, eu entendi. Deus falou: você precisa encerrar hoje falando isso para eles. Porque eles precisam, Lúcio, entender que eu quero abrir o céu. Eu quero abrir o céu. Mas eles precisam discernir o tempo que eles estão vivendo. Porque eu vou abrir o céu, Lúcio. Mas eles precisam saber como. E aí então, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3. Presta atenção nisso aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras versões diz: amontoarão para si mestres segundo as suas vontades. Irmão, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não querem mais ter profeta, eles querem ter guru. Porque o guru, você paga ele para ele falar o que você quer. O profeta fala para você o que Deus quer. E está chegando um tempo em que as pessoas querem ajuntar para si mestres que falam o que elas querem ouvir, porque estão sentindo coceira nos ouvidos. E aí o verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Põe ali o 5. Mas tu, ele estava dizendo aqui para Timóteo, mas esse tu agora, entenda que é você e eu. Deus está dizendo para nós aqui essa noite: então tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Irmão, quem não prega o evangelho com lágrimas nos olhos, quem não prega o evangelho e não sente a dor do outro, quem prega o evangelho e não sente a aflição que está sobre o mundo, quem prega o evangelho e é imparcial, não está sofrendo as aflições, não entendeu que os céus vão se abrir por causa da nossa aflição pelo outro. De tão aflito, haverá um parto celestial e o céu vai se abrir para nascer o que é de Deus. Mas as dores de parto nós precisamos sentir. As aflições fazem a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Próximo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E os céus vão se abrir sobre tu e o Tava em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, faz barulho para Jesus. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar.
Declare essa canção. Adore o Senhor. A Bíblia diz que Jacó, no momento de mais aflição da vida dele, Jacó tinha que encontrar com o seu irmão, o irmão que ele usurpou, o irmão que ele roubou a primogenitura. Deus então leva Jacó para um vale chamado Vale de Jaboque. E no Vale de Jaboque, antes de encontrar com seu irmão, a Bíblia diz que Jacó viu uma escada, e ele viu o céu aberto. E nessa escada os anjos subiam e desciam. E Jacó disse: aqui é a casa do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ver os céus abertos é para que Deus transforme você e devolva a sua identidade, para que você não tenha dúvida de quem você é. Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida enganada, mas quando Deus abre o céu, Ele te dá a oportunidade de lutar com Ele. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Jacó agarrou Deus e disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Jacó já tinha todas as bênçãos materiais, Jacó já tinha uma vida boa, Jacó tinha tudo, mas faltava uma bênção. Não era mais a bênção da riqueza. A bênção que faltava sobre Jacó era Deus perguntar para ele qual é o seu nome, e ele ter que dizer para Deus: o meu nome é enganador, o meu nome é alguém que engana. E Deus dizer para ele: agora você disse quem você é, então agora eu posso dizer quem eu digo que você é. Então agora você não é mais Jacó, você não é mais enganador. O teu nome hoje é Israel, nação santa, povo separado. Agora, Jacó, o céu abriu. Declare, igreja, declare. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Derrama, O Jesus. teu reino vem. Abre o céu sobre Tuiutaba, Pai. A nossa oração é: Senhor, começa por nós.
Começa pela nossa casa, Pai. Deus, derrama do teu reino, Pai. Abre os céus, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, Pai. O teu nome é Yeshua. Se abra. Nós vamos receber uma grande visitação de Deus sobre a nação brasileira. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa Ele já disse: eu vou. E quando Ele vier, nós vamos saber, porque os céus estarão abertos. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês aqui, portadores da visão, vocês verão os céus abertos. E porque os céus se abriram, os nossos filhos andarão debaixo de céus abertos. A nação brasileira é do Senhor. A nação brasileira é do Senhor. Nós temos um Pai no céu, um Pai que vai rasgar o céu sobre nós. E como João disse: eu vi o céu aberto. Nós veremos o céu aberto e Jesus governando sobre todos os povos. Erga suas mãos, queridos. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, possa trazer sobre nós comunhão, consolo e unidade, para que a gente seja um só povo. Eu sei que eu poderia encerrar aqui agora, mas eu sinto um espírito de clamor que quer explodir numa canção. Flua no Espírito de Deus. Flua, flua, flua. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, sou só te esperando. Vem, vamos
pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Cheia labaçoi arandarabara. O que alandarabaçoi arandarabaxê. Oi arandará. Tem fogo nos olhos. Tem fogo. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Flua no Espírito, flua. Eu sou Tudo teu. fogo em teus olhos, me fez queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Declare, igreja, declare. Declare o fogo de Deus sobre nós. Céus abertos para ver Jesus. Céus abertos. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, Jesus. Pode me queimar. Pode me queimar. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.
amores. E eu ainda tenho. Pode me queimar, pode me queimar. E eu ainda tenho lenha. Nos tornamos responsáveis. A chama, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Essa chama não vai se apagar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, faz barulho para Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Chegará o dia em que nós não vamos mais encerrar os cultos. Chegará o dia, assim diz o Senhor, que vocês serão conhecidos como aqueles que têm a adoração permanente. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, para que hoje nós tivéssemos comunhão, consolo e unidade do Espírito, permaneça sobre nós. Permaneça sobre nós. Se prepare para ver os céus abrir nos próximos dias. Em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ei. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.